Oi, gente. Vamos lá para o nosso capítulo 4. Fala sobre um coração que obedece. E o versículo que ela usa principal é: Achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E nesse capítulo ela fala sobre a importância que a obediência tem num relacionamento com Deus, né? E é bem interessante que ela faz uma comparação, que conta que um dia a filha dela foi fazer um brownie e o brownie, todo mundo na maior expectativa, querendo comer o doce, e quando chegou, o brownie estava tão doce que ninguém nem conseguia comer, porque ela tinha feito tudo certo, mas tinha esquecido um ingrediente principal, que era o sal, que cortava um pouco o açúcar, né? E deixa o brownie maravilhoso, né? E aí ela fala aqui: já falamos sobre devoção a Deus, a sua palavra e a oração. Outro ingrediente tão importante quanto o sal em bolos de chocolate é a obediência. O coração do qual Deus se agrada é submisso, cooperativo e responsivo para com Ele, para com as suas ordens. É um coração que obedece. Ou seja, ele é tão fundamental, né? Assim, a obediência é tão fundamental quanto o sal no bolo de chocolate. E ela começa comparando dois tipos de corações, né? Davi, o rei Davi e o rei Saul. Não sei se você conhece muito a história, mas a gente sabe, né? Em 1 Samuel falam de várias situações onde o rei Saul, que tinha sido escolhido por Deus para ser rei de Israel, ele vinha desobedecendo constantemente a Deus. Então Deus dava instruções claras para ele e ele fazia mais ou menos. Ele fazia de um jeito que parecia que ele tinha feito, mas não tinha feito completamente. Então isso acabou desagradando tanto a Deus que Deus falou: ó, chega, acabou seu reinado por aqui. Eu escolhi para mim um homem segundo o meu coração que vai fazer toda a minha vontade. E daí que surge Davi. Então, nessa comparação, depois a gente vai até, no guia de estudo eu vou falar mais sobre isso, um estudo que eu mesma fiz sobre essa comparação, sobre o coração de Saul, né? Mas aqui ela fala rapidinho, né? E Saul, ele se contentava em parecer que estava fazendo certo, mas de fato ele não estava fazendo exatamente o certo. Sabe quando você quer aliviar a consciência, mas não está realmente interessado em fazer exatamente o que sabe que deveria fazer, né? E eu acho muito importante, enquanto a gente fala sobre isso, a gente se colocar no lugar de Saul, né? E tentar identificar essas coisas no nosso coração. É muito fácil a gente só julgar e falar: ah, Saul não obedecia, mas tudo está escrito com um propósito, e o principal propósito da palavra é trazer luz ao nosso coração e a gente pensar: será que eu também não estou fazendo a mesma coisa? Enfim, Saul, ele se preocupava muito com o que os outros pensavam sobre ele, né? Tanto é isso que logo depois que ele é rejeitado assim por Deus, né? Que Deus fala: ó, não dá, você não me obedece. A preocupação maior dele era pedir, ele implorou pro profeta Samuel para honrar ele diante do exército. Então essa era a preocupação dele. Ele não parecia nem tão triste com relação a Deus, mas ele se preocupou muito com isso. E outra coisa que Saul fazia, ele era muito impulsivo e esporádico na devoção a Deus. Não era algo que ele continuamente buscava o Senhor, não. Ele, quando estava afim, ele buscava, né? Assim, era bem impulsivo. E ele confiava muito nas suas habilidades, ele era um grande guerreiro. E muitas vezes ele formava as próprias estratégias e fazia do jeito que ele queria. E Davi não. Davi era completamente diferente. Davi, ele tinha um coração continuamente assim com sede de Deus, buscava Deus o tempo todo. Ele tinha um coração realmente disposto a obedecer. Ele serviu a Deus, né? Enquanto ele viveu, ele serviu e tudo que ele fazia como para Deus, né? Seu coração sempre preocupado em agradar ao Senhor. Quando ele percebia que ele errava, porque ele errava, como todos nós erramos, ele se arrependia verdadeiramente e mudava e abandonava aquele pecado. E assim, ele era um guerreiro muito bom, muito forte, capaz, mas ele sempre buscava em Deus a força, a confirmação se era para ele ir guerrear ou não, enfim. E
E ela compara, né, esses dois corações com dois músicos diferentes. Isso é bem interessante, né? Porque a gente sabe que um músico ele só tem intimidade com o instrumento se ele realmente se dedicar muitas horas, né? Não é uma coisa assim que, peguei e já sei tocar. Embora muitas pessoas tenham talento, mesmo quem tem talento precisa se dedicar e conhecer o instrumento, né? E se tocar uma música ou outra, muita gente toca, né? Então ela compara, é igual o Saul, tocar o bife lá, todo mundo consegue tocar. E Saul era tipo assim com relação a Deus. Ele não queria muito papo, não, queria ali pro que precisava, para se exibir um pouquinho já era suficiente. Davi não, Davi ele mergulhou ali, né? Foi como um pianista que excede, né, as expectativas e emociona as pessoas, né? É um outro nível de relacionamento com Deus, quando você realmente gasta horas ali na presença de Deus, quando continuamente, enquanto você faz tudo o que você tem que fazer na vida, você está continuamente em comunhão com Deus. É outro tipo de coração, né? E aí ela vai para a parte prática, né? Sim, mas como? Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, assim, constantemente vigie o seu coração, né? O que está realmente regendo as suas ações, né? É a voz de Deus ou é aquele ímpeto de independência, ou aquela vontade, ou uma ansiedade, ou um desejo que você tá? Seja honesto, né? Constantemente sonde o seu coração, né? Por que eu tô fazendo isso? Por que eu fiz isso? Enfim, preocupe-se em fazer o que é certo, né? Isso tem que ser uma meta de um coração disposto a servir, que ama o Senhor, né? Mas e quando eu não sei o que eu tenho que fazer, né? Todo mundo pergunta isso. E é legal que ela também coloca aqui, né, no livro. Ela fala, olha, ore, vai orar, não se precipita. E se alguém quiser uma resposta, pede o tempo, diz que você precisa orar, que você precisa de um tempo, né? Não, nunca se precipite fazendo de cara o que você acha que tem que fazer. Busca primeiro orientação em Deus, né? E se você estiver muito insegura, não faça. Espera, não faça, né? Outra coisa, deixe de fazer o que é errado. Ou seja, pare assim que você se der conta. Isso é algo assim tão poderoso do Espírito Santo dentro da gente, que quantas vezes, às vezes eu vou falar uma coisa e o Espírito me segura, ou às vezes eu falo e aí eu vejo que fiz errado, né? Então, assim, existe uma luz que revela aquilo que agrada e não agrada a Deus, e que quem tem a experiência com o Espírito Santo sabe claramente do que eu tô falando. E quando a gente tem essas impressões assim no espírito, tem que obedecer para o que tá fazendo. Sabe, eu quantas vezes com as crianças, né? Eu outro dia mesmo com a Sara, né? Eu fui, ela deu uma respostinha, eu fui, dei outra respostinha, eu já na hora o Espírito Santo falou: "Meu filho, como assim?" Aí eu parei na hora, eu fui lá falar com ela, minha filha, me perdoa, né? Assim, não devia ter falado assim com você, e a gente saiu rindo e tal. Porque isso é maravilhoso, gente. Isso transforma a nossa vida e a vida dos que estão à nossa volta, né? Então, pare de fazer. Se você sentiu que está errado, não faça. Não, pare imediatamente. Essa resposta rápida do coração revela que tipo de coração você tem ou quer ter, né? Então, e ela fala em várias outras situações, né? Também, se você concordou com uma coisa e depois se arrependeu e viu que fez errado, vai e conserta, né? Todo tipo de situação que não traz paz, o que traz um incômodo do espírito, vai orar e acerta, né? Torna isso certo, né? Outra coisa, confesse qualquer erro. A gente sabe que o Senhor nos perdoou, ele pagou o preço, né, de todos os nossos pecados. Mas a gente, quando se converte, é um processo de santificação. Isso não quer dizer que imediatamente virei santa, não é nada disso. Até eu morrer, eu estou num processo de santificação. Então, a cada dia eu vou encontrar em mim pecado. A palavra diz que é mentiroso quem diz que não tem pecado, né? Então, tudo aquilo que eu for identificando como pecado na minha vida, eu preciso reconhecer
confessar, abandonar. Esse é o processo da santificação. Eu reconheço, confesso, me arrependo, abandono. E assim a gente é transformado, né? Todos os dias. E a palavra, e a gente muitas vezes tem que se apegar à palavra, né? Que fala, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, né? O que a gente, obviamente a gente não quer, que é o que acontece quando um coração quer obedecer, mas mais para aparecer do que qualquer coisa, é que a gente volta nos mesmos erros sem temor. Mas um coração que realmente teme a Deus e quer agradar a Deus, ele se arrepende e ele se esforça realmente para abandonar aquilo e busca força em Deus, se enche do Espírito Santo ao ponto que aquilo já não domina mais ele. Então, se você está recorrentemente voltando nos mesmos erros, procure se encher de Deus todos os dias, que é impossível você conviver com o Espírito Santo e o pecado ali tudo junto ao mesmo tempo, com a consciência do pecado, né? Claro que nós somos pecadores, o Espírito habita em nós, mas quando você está muito consciente de algo errado que você está fazendo, não tem como, você se enche de Deus e aquilo te incomoda tanto que você precisa se livrar daquilo. Bom, esclareça as coisas com os outros. Corrigir com Deus e com as pessoas, né? Porque às vezes é fácil, a gente fere muito as pessoas e aí a gente só pede perdão para Deus. Só que para Deus isso aí não está completo. Se você quer obedecer completamente, vai e peça perdão para o seu irmão ou para quem quer que seja. Prossiga tanto quanto possível. Então, muitas vezes a gente incorre no mesmo erro, né? Como eu estava falando, e tem gente que às vezes fica bem assim, paralisado, né? Porque fica tentando enfrentar ali um pecado na própria força. E a gente precisa primeiro ter fé de que o Senhor nos perdoa e crer nessa palavra, né? E Paulo fala, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, né? Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, assim, muitas vezes a gente tem que ser radical. Ó, passou, errei, tudo bem, me perdoa, Senhor, agora daqui para frente. Agora daqui para frente. Esse prosseguir em Deus é muito importante para a nossa transformação contínua, diária, sem acusação, porque a acusação vem do inimigo, né? O amor de Deus nos constrange para um verdadeiro arrependimento, mas a acusação do inimigo, ela paralisa. Isso ela nem fala aqui no livro, mas eu tô aqui fazendo um acréscimo, porque eu sei que isso é muito importante. E para terminar, né, agora, assim que você acabar esse vídeo, pense aí um pouquinho, se você acha que você está de acordo com a vontade de Deus, se você acha que o seu coração está responsivo a essas, sabe, essas revelações do Espírito Santo ali na hora, se você sentiu que fez algo errado, você está respondendo, você está parando imediatamente, né? E também você consegue já identificar alguma coisa que você esteja fazendo errado, que precise de arrependimento, de mudança de atitude? Se sim, confessa isso diante do Senhor, ora a respeito disso, volte para o Senhor de todo o seu coração, peça para Ele te ajudar, que certamente Ele vai te ajudar, né? E ela termina aqui com uma frase que eu acho maravilhosa, que ela fala: à medida que você deseja tudo o que ele deseja e ama o que ele ama, se humilha debaixo da sua poderosa mão, você se torna um coração segundo o coração de Deus. Amém, gente? Então, que essa palavra fique aí no seu coração. A gente está, né, no caminho de sermos mulheres e homens também, né, segundo o coração de Deus. Espero que esteja te abençoando, que o Espírito Santo possa agora aí te encher de revelação, de anseio por ser cada vez mais parecida com Ele, tá bom? Até mais!